Política, economia e trabalho, a sociedade em movimento. A economia e a política, elas são muito importantes na nossa vida, né? Elas se relacionam em todas as esferas possíveis e imagináveis, e elas interferem no que a gente estuda, no que a gente aprende, em como a gente trabalha e se a gente trabalha, e em como a gente cria e resolve os nossos problemas. Então a economia e a política, elas são muito importantes, e é muito importante entendê-las. A gente entende que na sociedade a gente tem conflitos por causa de terra, de água, de energia, e a economia é a ciência humana que estuda a escassez. A economia, ela foi criada por causa do excedente. A atividade econômica, ela foi criada por causa do excedente. E a economia estuda a escassez. Olha que paradoxo, né? O que é o excedente? Quando a sociedade, as primeiras comunidades começaram a conseguir plantar e fazer estoque de comida, porque antes plantava só para subsistência, plantou, comeu. Aí, de repente, começaram a plantar e conseguir plantar mais do que o suficiente para comer. Então, começaram a estocar. Até porque, em momentos de inverno rigoroso, às vezes não tinha jeito de comer, né? Então, estocava para dar para outros momentos difíceis. E com isso, a gente criou o que a gente chama de excedente, que é aquilo que sobra, né? Sobra daquilo que a gente produziu. Então, esse excedente, a gente chama de riqueza, né? E essa riqueza que foi sendo produzida gerou o que a gente chama de economia hoje. Moedas, trocas entre pessoas, né? E que a gente chama de economia. E a ciência chamada economia hoje estuda a escassez, que é justamente a falta, não o excesso, né? O excedente, mas a falta. Porque depois que a gente criou a economia e a prática econômica, começou a aparecer a escassez também para alguns grupos, né? Alguns grupos ficaram com pouco e outros grupos ficaram com muito, que a gente chama de desigualdade. Já a política é o meio para a gente resolver conflitos, né? E buscar consensos e objetivos coletivos. Então, a política é o jeito da gente administrar a sociedade e organizar as pessoas de modo a conseguir resolver conflitos, buscar consensos, né? Pontos de convergência e também alcançar objetivos em comum, objetivos coletivos. E aí, ela está muito relacionada à negociação, né? A você negociar vantagens e desvantagens entre pessoas para chegar num objetivo comum. Eu cedo até aqui, você cede até ali para a gente chegar nesse objetivo. Eu deixo de fazer isso e você faz aquilo, e você deixa de fazer isso e faz aquilo outro, que a gente chega lá. Vocês fazem isso muito quando fazem trabalho em grupo, né? Na escola, a gente exercita a política quando você faz trabalho em grupo, quando você participa de uma gincana, quando você tem que negociar no grupo para vocês chegarem a um objetivo comum e terminarem uma atividade juntos. Então, essa negociação... Você faz isso, você faz aquilo. Determinar as atividades para um, para outro, né? Cobrar que cada um faça a sua parte, faz parte das negociações e faz parte da política. É essa que é a atividade da política, né? Então, toda negociação entre duas ou mais pessoas em busca de um determinado entendimento mútuo e um fim específico é uma atividade política. E a escola vai ser a preparação para o mundo do trabalho, para a política e para a economia, né? Na escola, você aprende, num universo menor, aquilo que na sociedade você vai aprender num universo bem maior. Então, a escola tende a reproduzir algumas coisas que acontecem na sociedade. Acontece em, vamos dizer assim, escala menor, aquilo que acontece na sociedade de modo geral, acontece em escala menor dentro da escola. E a escola vai preparar, então, a pessoa para o mundo do trabalho, para se relacionar politicamente e economicamente no mundo. E é através dessas negociações e decisões políticas e econômicas que o mercado de trabalho se organiza, né? Aí isso envolve a profissão que você vai seguir, os seus direitos, as condições que você vai ter de vida dentro da sociedade, a concorrência com outras pessoas, o incentivo, o salário, o número de vagas de emprego que são ofertadas, tudo isso está relacionado ao mundo do trabalho e você aprende, de certo modo, um pouquinho disso na escola. É através dessa compreensão desses problemas sociais, onde a gente está inserido, que a gente vai tomar posições e decisões na esfera política. Quando a gente entende essas coisas e a gente começa isso na escola, a entender na escola, a gente começa a saber se posicionar. Na escola você precisa de aprender como que essas coisas funcionam para que você possa
ir se desenvolvendo para aprender a tomar decisões, né? Decisões na esfera política. Quais são as decisões na esfera política? Você saber votar, né? Você saber não votar, porque tem gente que vai optar por não votar. Você saber que você tem direito a manifestar-se contrário a alguém, ou a algum político, ou a alguma determinação política, porque faz parte dos direitos, a saber que existe uma Constituição em que o político não pode fugir dessa Constituição. Existe um tanto de leis e de regras, né, que ajudam a você tomar determinados posicionamentos, a reivindicar seus direitos quando eles são violados, a acionar mecanismos sociais que te protejam, né? Então, a procurar os mecanismos certos para fazer a política funcionar a favor dos seus direitos, a favor das suas condições que você precisa garantir dentro da sociedade, de você e dos seus pares, né? As pessoas que são o seu grupo, sua família, aquelas pessoas da classe social onde você vive, do seu bairro. Então, você garantir que os políticos que estão decidindo a vida pública no Brasil garantam os seus direitos e garantam a democracia no Brasil. Direitos e garantam a democracia no Brasil. E quanto maior clareza e envolvimento a população tiver sobre isso, mais a gente vai fortalecer essa democracia. E tem um gráfico, né, onde a gente analisa essas questões. Marcadores de grande produção de riqueza e baixa produção de riqueza em determinados momentos, né? A gente tem, por exemplo, em 64, uma queda brusca, em 1980 e 82 e 84 também uma queda muito brusca, em 1990 a 1992, né, uma queda muito brusca, são crises financeiras, né, da nossa produção. E 2014 até 2017 para 2018, outra crise bastante grande. Aqui em 2009 também, né, entre 2008 e 2010, uma queda grande, 98 e 2000 também, uma queda grande. Então, analisando esses marcadores da economia, a gente vai ter as chamadas crises econômicas, né? Que são crises de escassez, e aí a escassez é para todos, porque quando diminui a riqueza de um país, diminui o emprego. Diminuindo o emprego, diminui a compra, né? As pessoas têm menos emprego, têm menos dinheiro, logo vão ter menos compra. E aí vira um ciclo vicioso, de menos compra, menos dinheiro e menos alimentação dessa economia. Por isso que viram grandes crises financeiras, quando a gente começa a ter queda na produção de riqueza. E aí os fatores são inúmeros, né? Dúvidas? Questions? Deixe seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima aula.